Imagina você ser um ator e ao vestir um traje para a produção de um filme acaba preso na pele de um deus para sempre. Oi, eu sou a Isa. Oi, eu sou o Léo. E caia conosco no estranho abismo de The Man in the Suit. The Man in the Suit conta a história de uma pessoa presa em uma roupa. E não é que nem a saga inteira de FNAF. O buraco desse abismo é bem mais embaixo. Então já deixa o seu like que essa história é bem longa. Essa série mexe com eventos da nossa realidade, ou seja, da vida real, se tornando um universo onde as gravações dos filmes do Godzilla não aconteceram de uma maneira pacífica. Na vida real não foi as mil maravilhas também, mas de princípio parece ser uma história bem bobinha, mas não é. Confia em mim. E assista esse vídeo até o final, você vai se surpreender. A história começa com um ator tanto faz que ninguém se recorda nem o seu rosto ou nome. Diferentemente da maioria dos analog horror, nesse a gente é apenas um espectador das fitas que contém essa história. Ou seja, contém um narrador que conta a história toda pra gente. E esse narrador começa dizendo que durante a gravação dos filmes do Godzilla, o homem que atuava nela tinha uma relação peculiar com o traje. Mesmo sendo horrível de porro tirar essa roupa, e ele suando mais do que um estudante de escola pública, ele tinha amado a roupa do personagem. O que deixa mais estranho ainda, já que essa oportunidade de estar atuando diretamente no filme do Godzilla apareceu repetidamente pra ele. Não fazia parte de seu costume se adaptar tanto assim ao set de filmagens, mesmo ele sendo um ator. Ainda mais que ele ia pra casa e voltava pro set com o traje. Começou a aparecer um vício para aqueles que estavam observando ele diariamente. Nem os produtores lembravam mais do seu rosto. Chegou num ponto que ele decidiu não falar mais. A sua obsessão cresceu tanto que a única coisa que ele falava estando naquele traje era o seu nome, Gojira. Em um momento da gravação, o narrador nos conta que tudo o que estava acontecendo com o usual até o momento em que o ator para do nada. Sim, ele ficou parado, estático, e todo mundo estranhou aquele comportamento. O diretor até pensou que fosse uma piadinha do ator e começou a cutucar ele. E nada aconteceu. Nada além da sua respiração, que estava estranha demais e abafada. Na hora eles começaram a tentar tirar o ator de dentro daquela roupa. O que aconteceu foi que a carne do ator se expandiu e se prendeu ao traje. À medida que os produtores abriam o zíper da roupa, rasgavam também a pele do ator. De alguma forma, a pele, órgãos e ossos do ator estavam totalmente grudados a uma roupa, preenchendo cada espacinho. Ao abrirem a roupa, eles esperavam uma situação mais humana, algo como isso na tela. Porém, o que acharam foram isso. O segundo vídeo começa com as gravações do segundo filme. Sim, depois de tudo isso, eles estão gravando com o mesmo ator desconfigurado na roupa. Eles não queriam trazer à tona todo esse acontecimento, mas queriam entender o que aconteceu ali. Então a Toho, a equipe que estava fazendo esse filme, contratou médicos privados para analisar aquela situação. Por se tratar de uma condição extremamente rara, os médicos acabaram não tendo nada além de teorias. E uma dessas teorias foi que talvez o autor tenha tomado algo chamado pílula. E essa pílula supostamente teria sido o responsável que fez sua pele e órgãos incharem ao ponto de preencher todo o traje. E não, a roupa do Godzilla não tem nada de mágico. Aparentemente continua sendo apenas um traje comum. O real problema estava em quem o vestiu. Por meio desses estudos foi descoberto que os olhos do autor saltaram para fora, para caber exatamente onde seriam os olhos da roupa. E a todo momento seus olhos estavam vermelhos. E bom, isso se deu justamente porque ele não conseguia piscar. No segundo filme de Godzilla, ele estava em uma batalha contra outro dinossauro, um kaiju chamado Anguirus. No segundo vídeo, o ator que usou o traje de Anguirus ficou extremamente desconfortável ao contracenar com o ator do Godzilla. E isso porque ele nem sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia. O ator do Godzilla estava em constante mutação dentro daquela roupa, no ponto que ele perdeu suas cordas vocais e a única coisa que saía de sua boca eram sons. Ele se tornou somente uma criatura, nem podemos chamá-los mais de uma. Tirando isso, a gravação percorria muito bem. Até que uma cena em que Anguirus e Godzilla lutariam, Godzilla deveria dar uma mordida cinematográfica no Anguirus, porém isso não aconteceu. O ator estava com a roupa de Godzilla, mordeu a cabeça do outro ator e bom, ele obviamente sofreu muito. O que piora a situação é que depois de deixar o outro ator inconsciente, Godzilla começa a rugir como um animal para todos que tentassem chegar perto. Finalmente se aproximaram do ator de Anguirus e desesperadamente foram tirados seu traje. Eles esperavam encontrar algo como isso, mas na verdade o que acabaram encontrando foi algo bem pior. O que eles encontraram foram isso. O traje de Anguirus e seu ator se tornaram um só.
O homem preso no traje amava seu Godzilla. Ele adorava viver essa criatura nos filmes, então chamaram o homem para fazer o terceiro filme também. Diferentemente do comum, ele não estava gostando de produzir Godzilla vs King Kong, que seria o terceiro filme. Bom, o Godzilla vs King Kong seria o primeiro filme da saga produzido por americanos, e não por japoneses, como todos os outros. E para piorar, ele não gostava nada do ator que estava no traje do King Kong. Tá, mas como é que a produção descobriu isso? Afinal, não existe mais um humano que consegue falar ali. Bom, o que acontecia é que essa criatura ficava hostil e rugia sem parar para qualquer americano no set. Ele os consideravam traíras. A produção americana do filme começou a tratá-lo como um bicho maluco que merecia ser preso. O que estava ali não era mais humano, era uma criatura, e a Toho só se preocupa com o quanto de dinheiro ganhará com os filmes. Como todos vocês devem saber, um dos poderes de Godzilla é conseguir soltar um raio atômico pela boca. E eles precisavam gravar isso. O problema é que nada saiu como planejado. O narrador que estaria gravando junto com a equipe de filmagem apenas nos conta aqui: o homem que estava na roupa de Godzilla puxou o ator do King Kong para dentro da água. E eu apenas tive que filmar. Dentro da água, eles brigaram. Nessa hora, o narrador se toca da situação e sai desesperado do set de filmagens. Ele já imaginava o que acabou de acontecer. Enquanto ele corria em direção à saída, a luz acaba e ele começou a ouvir passos, pensando que fosse apenas um funcionário. Na tentativa de enxergar algo naquele escuro, ele começa a pegar uma pequena câmera que está com ele. Ele tira uma foto usando o flash, da onde saiu o barulho dos passos. O que tinha atrás dele era tudo menos um funcionário. Que a produção tentou esconder, nosso narrador não conseguiu guardar segredo e contou com uma amiga dele. E bom, é aqui que as coisas começam a ficar meio caóticas. A sua amiga cita que há provavelmente uma chance disso ser algo radioativo, ou seja, o ator do Godzilla, antes de interpretar o Godzilla, ele deveria ter sido exposto a algum tipo de radiação, já que dentro da roupa o corpo dele explodiu, e ele cita que na foto que ele tirou dos olhos daquela criatura estavam brilhando branco, quase como se ele estivesse enxergando naquele escuro. E eu não sei vocês, mas olhos humanos não fazem isso. A única certeza que temos até o momento é que essa coisa precisa morrer. Até agora só entramos a fundo nas vítimas e situações de ataque desse monstro. Porém, no vídeo Mail Message, encontramos uma carta do ator que está preso no traje de Godzilla antes dele perder sua cabeça. Descobrimos que um dia ele saiu a trabalho fora de seu país, o Japão. Entretanto, ele viveu a época da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que 2 cidades do Japão foram deletadas durante esse conflito. Ele morava em uma das cidades, mas nesse dia ele estava fora do país. Acho que isso explica o seu conflito contra americanos, né? Nesse ponto, o Godzilla já saiu totalmente do controle, tanto que o mesmo fugiu do set de filmagem e foi parar nos jornais. As pessoas estão em pânico e começaram a ligar para a polícia falando que uma suposta criatura parecida com o Godzilla dos filmes estava andando pela rua. E o que a Toho fez? Ela meteu que essa criatura gigantesca que estava vagando pelas ruas era puro marketing. Monster Switch Incident. O filme que Godzilla lutaria contra uma mariposa gigante explica como raios deixaram esse maluco fugir do set. Diferente dos outros filmes, a mariposa foi produzida como um animatronic e não um ator comum. Em certa cena, Godzilla lutaria contra as larvas que esse bicho soltaria. O estúdio precisaria de alguém para vestir a roupa de larva e uma figurante acabou aceitando o papel, só que ela não sabia o que estava prestes a acontecer. Durante a cena, como já dá para imaginar, o Godzilla mordeu a cabeça da atriz. Os pais da atriz que estavam no set se desesperaram e foram tentar ajudar sua filha, mas assim que se aproximaram, os dois foram espancados até a morte pelo Godzilla. Só que dessa vez o estúdio estava preparado, eles estavam armados com tasers. E foi nesse momento que ele fugiu. Só que a atriz não virou uma larva gigante como a gente está imaginando. Pelo contrário, ela se tornou um grande casulo. E desse casulo, uma mariposa gigante vai nascer. Lembram que a Toho planejava esconder tudo isso da mídia? Então, no episódio 7 Updates, o narrador nos conta que alguém dentro da produção disse a ele que viu um executivo da Toho falando com alguém do governo sobre a situação. O governo que está abafando tudo. Esse alguém que nos conta também sobre a situação do casulo. Nada sobre ele parece diferente, apenas que a Toho tirou ele do set de filmagens e pôs no armazém onde guardam as peças dos figurinos e mais algumas tralhas. O curioso é que quando tocaram no casulo, ele soltou um gás laranja que inundou a sala e obviamente aquilo era radioativo. A sala precisou ser evacuada e ninguém mais poderia entrar lá. A Toho se recusa a eliminar o casulo, pois por algum motivo eles querem aquela coisa viva. Esse alguém cita também que em algumas das cenas de Godzilla ele irá vomitar sangue.
Essa cena acontece, mas o seu sangue era algo estranho, grosso e com um gás perigoso saindo dele. No meio daquela poça, um dos figurantes diz ter visto um olho boiando, e Atorro levou aquilo como mentira, ou algo enganoso, fechando o set e evacuando o local. Durante toda essa investigação, esse alguém de dentro da produção diz que eles planejam fazer mais um filme, o que já é de se esperar. Além disso, ele nos conta que recebeu uma carta de uma de suas filhas. Ele sente saudades e cita que está preso lá dentro, mas que mesmo que ele conseguisse sair, ele não sairia. Isso porque ele já sabe os planos do próximo filme e qual criatura irá surgir. Agora, qual criatura é essa? Atorro quer criar um dragão de 3 cabeças, e esse alguém decidiu que era dever dele intervir isso. O nome dessa criatura é Ghidorah. No começo deste vídeo, nos é dito que Atorro decidiu ser bem mais cauteloso na criação desses filmes. No caso, para a criação desse monstro, eles misturaram bonecos e roupa. A ideia é que haveria mais um humano controlando Ghidorah, mas sua cabeça e órgãos estariam seguros em partes mais abaixo da roupa. As únicas partes que Godzilla iria atacar seriam o pescoço e a cabeça. Logo, o ator ficaria seguro. É dito também que nesse filme haveria monstros pequenos parecidos com as larvas do filme Mariposa vs Godzilla, ou Mothra, né? Para evitar todo o acontecimento tenebroso que aconteceu nesse filme, Atorro teve a brilhante ideia de que essas criaturas seriam feitas com bonecos como fantoches também. Bom, já dá pra imaginar o que essa invenção vai dar, né? O plano dele é matar o Godzilla. Ele cita que está bem mais assustado com essa ideia, já que a aparência dele vem mudando a cada filme. Com o passar das filmagens, tudo parecia correr bem, até o momento em que certa cena perigosa ia ser gravada. Nessa última cena, Ghidorah precisaria se aproximar bastante do Godzilla. Até agora, o Godzilla não causou problemas, porque Atorro reforçou a segurança. Se o Godzilla tentasse algo, ele seria punido com tasers. Pois bem, na cena em questão, Ghidorah se aproximaria de Godzilla, enquanto o mesmo permaneceria estático. Obviamente, colocar o Godzilla perto do Ghidorah daria um baita de um problema. E quando o Ghidorah chegou perto o suficiente, o Godzilla apenas mordeu a sua cabeça. Bom, a produção estava preparada, já que aonde aconteceu essa mordida não teria um único membro do ator. Só que eles não contavam com uma coisa: a radiação vomitada pelo Godzilla. Quando ele mordeu a cabeça, o líquido radioativo foi solto junto. Diferente dos outros trajes, nesse, a torre revestiu com materiais existentes unicamente na parte do ator, o que fez que o ator ficasse preso numa poça grande de ácido radioativo. E nessa hora, o nosso herói entra no set. Ou alguém da produção foi barrado por algum tempo. Afinal, quem deixaria um maluco entrar no set com uma case de guitarra? No meio do caos, ele se infiltrou na multidão e entrou. Sua espingarda estava dentro de um case. Assim que ele encontrou Godzilla, destruiu a caixa de luz daquele set. E como a gente bem sabe, Godzilla enxerga no escuro. Os humanos que não. Bom, de fato ele conseguiu atirar na cara do Godzilla e supostamente dando um fim a ele. Atorro parece ter perdido a ameaça do Godzilla, mas ganhou uma nova, pois Ghidorah estava bem e vivo. E assim a série termina. Porra do Ghidorah tá vivo. E como é que eu vou matar o Godzilla com a espingarda? Uma espingarda! E o que vocês acham dessa história, hein? Deixem os seus comentários abaixo e compartilhe suas teorias conosco. A gente adora ler comentários. A gente realmente adora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Para mais histórias intrigantes como essa, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você tem alguma sugestão de tema, deixa nos comentários. Adoramos ouvir as ideias de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Godzilla só.